Desde muito cedo pro pessoal, neto do seu Chico, sangue azul, né? Tinha esse papo, né, de sangue azul, é mais antigo, né? Sangue azul. Eu demorei para entender que eu carregava o legado do meu avô e fez mais sentido para mim quando eu comecei a ir para as corridas sozinho. Que aí você vai começar a criar, você começa a criar asa, literalmente, né? Você começa a performar mais, você recebe convite, e aí todo lugar fala, você é neto do seu Chico, você tem que continuar o trabalho dele, teu avô faz um trabalho excelente. Com uns 16 anos eu já notei, falei, isso aqui não é só corrida, isso aqui é um propósito, né? Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim para fazer as perguntas certas. Ou muitas das vezes não, como é na maioria das vezes. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se mover. E como eu sempre falo, falando em movimento, hoje a gente vai conversar com o Robson, meu amigo Robson aqui, que ele é atleta, corredor, então movimento é com ele mesmo. Robinho, primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite de vir conversar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, muito feliz mesmo de participar do podcast de vocês. É uma oportunidade única das pessoas conhecerem um pouco da minha história, do legado do meu avô, de muita história de superação e que é só o início de uma grande jornada, né? Maravilha. O rapaz já fala bonito desde o início. A gente estava aqui rindo aqui um pouquinho antes, que ele estava todo acanhado. Eu pus essa mesinha aqui, mais próxima. O Robinho tá carente. Vai ficar aqui do ladinho. Aí virou assim, Guilherme, sou casado, respeito. Falei, desculpa, só não vai poder ficar roçando o joelho com o joelho aqui. Ficar ruim, pega mal. Ficar ruim, pega mal. Cara, mas pra começar, vamos preencher essa mesa aqui. Você quer tomar um cafezinho? Eu quero. Um café que você quer? Um café sendo café. Bom, vou chamar o nosso amigo Bruno. Vamos ver se o nosso amigo Bruno tá aqui. Ele tava bem ali, rapaz, deu uma sumida. Ele ligou a câmera e corre. Ele vê a luz assim e corre. Depois eu chamo ele aparece. Esqueci o nome do senhor, desculpa. Sério. Você vai querer? Café e um pão de queijo. Você quer um café coado, expresso? Um coado. Um coado? Isso. O que mais? Expresso. Um coado e um pão de queijo, um expresso e um pão de queijo. O que mais? Eu vou querer só um ice latte. Que isso? Um homem enjoado? Não, café gelado, né? Quem toma café quente, gelado? Tá quente. Você tem que experimentar aqui, ó. Até vou falar pra vocês aqui. Outro dia a gente gravou aqui com o Márcio e o Márcio pediu hoje eu vou acertar, hein? Ele pediu um café com tônica. Da outra vez eu falei gin com tônica. Ele pediu um café com tônica. Dá certo, achei também. Mais estranho. Uma coisa só. Por enquanto só. Beleza. Obrigado, viu? Aí o Márcio pediu aqui um café com tônica. Foi uma coisa estranha, né? Com tônica. Aí eu tava acostumado a tomar o café gelado, o ice latte. E tem um que eu peço aqui, que ele é mais paladar infantil. Ele é bem doce. Que é o vietnamita. Vai caramelo, leite condensado, isso é uma sobremesa. Leite e café. Não, isso aí não é café, é sobremesa. Aí quando tá quente, né? Aí o Dogão sempre pede esse. Eu peço, ele vai na onda. Aí o Márcio pediu esse. Aí eu falei, coisa diferente, né? Aí eu vai ficar um cardzinho aqui pra vocês aí dessa entrevista com o Márcio, que foi bem legal, do Comped. Você conhece o Márcio? Conheço. Aí depois a gente veio gravar aqui com o Branco. Aí o Branco viu pedindo, achou também diferente. Aí eu experimentei, confesso, é diferente. Eu não gosto muito de tônica. Então não consegui. Eu gosto. Não conseguiu me agradar mas totalmente. Eu vou ficar no tradicional. É porque eu acho tônica um pouquinho amargo. Eu acho amargo esse aqui, tônica. Aí pra mim não agradou muito. Prefiro ficar no vietnamita mesmo. Ou o ice latte, que é um latte, que é o café com leite. Mas as coisas daqui são maravilhosas, né? Não, as coisas aqui da Casa do Colono é bom. Pão de queijo é muito bom também. É quase a palma da mão o pão de queijo.
Por isso convido vocês a virem até aqui o estabelecimento e experimentar as delícias do cardápio daqui. Bom, mas vamos lá, né? Bora. Pro início, o início de tudo, a gente pode falar que a tua história começou, o teu início junto com ali o seu avô? Sim. O Robson, antes o pessoal nem me chamava de Robson, assim, o pessoal, ô neto do seu Chico, vem aqui, neto do seu Chico. Cidade pequena ainda, né? Cidade pequena. Você é filho de quem? Neto do seu Chico. E aí, antes não era nem o Robson, antes era o neto do seu Chico. E a minha história começou no projeto que hoje chama Projeto Amanhã. Teve diversos nomes, mas hoje é consolidado com um projeto da prefeitura que chama Projeto da Manhã. De crianças carentes, se deu início nos anos 70, ali, 70, 80, com o seu Chico Corredor, meu avô. E o meu início foi ali, em 2000. Esse ano vai fazer 26 anos em setembro que eu já estou no esporte, na corrida de rua, no atletismo. E a minha história passa muito pelo meu avô, pelo professor, seu Chico. Passa muito por esse legado dele aí. E quando você pensa no seu avô, qual é a primeira lembrança que te vem em mente e o que ela representa para você? A primeira coisa que vem na minha cabeça é saudade, assim. A saudade. O meu avô faz muita falta, assim. E faz muita falta. A primeira lembrança é a saudade, de querer estar junto. Eu tive a minha menininha tem 2 meses, então você ressignifica algumas coisas, né? Você fala assim, nossa, queria tanto que o meu avô estivesse aqui para ver, sabe? Eu comprei minha casa, e aí eu falei, nossa, queria tanto que o meu avô estivesse aqui para ver, eu formei, meu avô não estava aqui. Então, assim, o que vem, a primeira lembrança é a saudade, aquele momento de estar, de querer dele estar aqui. Mas as outras lembranças tem uma história bem bacana, que eu até conto isso no meu Instagram, que uma vez eu ganhei a corrida de integração, 5km da corrida de integração, que é a maior corrida do interior do Brasil, em Campinas. Isso que você conhece. Conheço. Aí eu liguei pra ele, eu fiz uma marca super boa, muito boa, assim. E aí eu liguei e falei, vô, ganhei a corrida. Aí ele perguntou, quantos km que foi? Eu falei, foi os 5, eu fiz 15 minutos e 21 segundos nos 5km lá em Campinas, que é um pace de 3 e 4, é um pace muito bom. Aí ele pegou, virou pra mim e falou assim, ô Robson, você foi bem, mas dá pra melhorar. Eu falei, ganhei, fiz um pace bom. Não, pareci na TV, jornal, assim, super, que é aquele momento épico, assim. E aí meu avô, ele sempre fez esse papel, assim, sempre me colocar no meu lugar, assim, peraí, você tá indo bem, mas dá pra gente melhorar, sempre. Foi um papel muito de avô, mas de pai, um papel de professor, então meio que tudo ficava meio que misturando ali os papéis. E aí foi uma das lembranças mais bacanas, assim, que eu tenho diversas, né, tanto da parte do professor, tanto da parte do vô, e assim, são lembranças, essa aí é uma das que ficou marcada. Cara, da corrida de integração, se eu te falar que eu já corri lá... Sério? Uma câmera na mão. Rapaz, eu nunca sofri tanto. Você fez os 5km ou os 10? 5. Sim. Mas eu vou te falar que eu já, nessa área do audiovisual, já sofri algumas coisas com corrida. Uma vez, essa de Campinas mesmo, a gente foi gravar e eu não sabia como é que era o esquema. Fui de calça jeans, camisa, assim, do jeito tá aqui. Chegou lá e falou assim, seguinte... Não tem uma moto pra gente poder ir correndo junto. Sofreu. Câmera na mão, vai cortando caminho pelas ruas. Foi cortando o taquaral. Aí, tipo, sei lá, o percurso era daqui, ia lá na frente e voltava. Eu gravamos a saída, a largada, o pessoal largou, aí o Galvão virou pra mim e falou assim, agora corre. Corre. Saí correndo com a câmera. Chegou uma certa esquina, parei, gravei o pessoal passando. Aí desci para conseguir alcançar o primeiro. Sim. Que tinha dado a volta. Aí desci uma rua, consegui pegar o primeiro. Gravei o primeiro passando. O segundo, terceiro. Depois parei, saí correndo, ultrapassei eles.
Ultrapassei eles, parei em outro ponto, gravei eles de novo me O passando. corredor cortou todos os caminhos, não pode deixar o pessoal... já Não viu pode aquele deixar o videozinho? pessoal... Me passar, não. Não pode deixar o pessoal souber esse caminho que você fez, né? Que senão vão cortar os caminhos lá de Campinas. Como já lá. estava acostumado com Gran Turismo, Sim, cortar os eu caminhos. também jogava bastante. Jogava bastante. Já viu aquele videozinho dos caras correndo e o cameraman tá do lado correndo na pista de atletismo? Não, aquilo lá é verdade. A gente faz isso, somos atletas. Aí, cara, eu saí cortando até conseguir chegar na chegada. Mas você pegou o primeiro? Peguei, cara, aí eu fui sim. cortando os caminhos, mas descendo as ruas. Você sabe como é que é lá, né? Tá com a... Dá pra cortar toda hora. Dá pra cortar porque tem São várias. muitos portões. Mas agora imagina, correndo com a câmera, calçadinhas e camisa. Aí eu tinha que parar, respirar, controlar a respiração pra câmera não ficar balançando. Não era essas câmeras aqui, era maior. Então, assim, foi tenso. Uma outra corrida que a gente fez, essa foi assim, pra acabar. Eu falei, nunca mais, eu saio Você dessa vai profissão. fazer. Quando eu for organizar, você vai fazer. Foi em Limeira, cavalhada em Limeira, num domingo. Tava eu, o Galvão, o Yoshi, não lembro mais quem de assistente. O Yoshi ficou na doblô, aí eu e o Galvão com tripézão, câmera antigona, grandona, aí foi eu e o Galvão correndo. Só que aí paramos o carro, gravamos o pessoal passando de cavalo, de boi, não sei o quê. O Galvão tirou a câmera, pôs no ombro, eu catei o tripé, pôs no ombro, a gente saiu correndo no meio das vacas, no meio do gado, do cavalo, ultrapassando eles, mas eles estavam devagarzinho. Aí mesmo assim, a gente ultrapassou eles, aí falamos pro Yoshi, dá a volta e pega a gente lá na frente pra levar a gente. Ele ficou preso no meio da cavalhada, não conseguia sair com o carro. Não tinha como sair. Não tinha jeito. Ele ficou o tempo todo pra trás e eu e o Galvão fizemos um percurso em Limeira inteiro correndo a pé. Na hora que terminou, rapaz, a gente tava morrendo. Aí a gente falou assim, a gente precisa fazer uma corridinha. Então assim, de corrida de rua, eu entendo. Você manja. Eu manjo. Não sei qual é o meu pace. Não, o importante é a qualidade de vida. Mas eu manjo. Não importa com muito que pace. Mas nunca ninguém falou assim, precisa melhorar. Às vezes você precisa conversar com um técnico, fazer um teste. O fato dele ter sido seu avô, seu treinador, você acha que ele te cobrava mais? Sim. Eu ia na casa dele, ia lá com a cara de pau. Eu falo, nossa, vô. Aí eu olhava um troféu bonitão na estante. Falou, vô, você pode me dar esse troféu? Não, você vai treinar e você vai conquistar os teus. Essa sempre era... E seu vô era conhecido como seu Chico Corredor. Mas você lembra de uma corrida muito importante que ele fez? Você chegou a ver ele correndo também? Não, cheguei. Algumas corridas mais pro final da carreira dele... A gente começou a ir nas corridas juntos, ele brigava pelas categorias dele ali, Volta ao Cristo, era sempre primeiro ou segundo nas categorias da Volta ao Cristo. E tem uma corrida até em Porto Ferreira, se o Luiz assistir, o Luiz vai lembrar, ele era do Projeto Amanhã, não corre mais, mas eu com o Luiz a gente saiu assim, moleque, né, novato, a gente saiu muito forte na corrida. E a gente até chegou a liderar a corrida por alguns metros ali. Aí a gente quebrou, mas sabe o que é quebrar mesmo? De parar, tem que parar mesmo. E aí logo o seu Chico velho, vamos, não para não. E o meu avô ganhou da gente, novinho assim, 12, 13 anos. Meu avô ganhou da gente, meu avô era fenômeno. Meu avô chegou a ser convocado para uma Olimpíada, não lembro qual, tá? Eu vou pesquisar depois, vou te mandar. Mas ele não foi porque ele preferiu cuidar da mãe. A minha bisavó estava quase falecendo, estava doente. Ele preferiu ficar com a família. Meu avô foi campeão, recordista sul-americano dos 3.000 metros rasos. Veterano. Então, assim, meu avô é um grandíssimo atleta, assim. Era um atleta de nível nacional, assim. Muito, muito forte mesmo. Elite, né? Elite. É bruto, o velhinho era bruto mesmo. Eu lembro dele, eu fiz vôlei, né, durante um tempo, e eu lembro que a gente pegava o mesmo ônibus da prefeitura com todo mundo, né? Sim. Os atletas do handball, do vôlei, Futsal. do futsal. E um nome que ficou muito marcado, né, aqui na região foi da Tatiele. Sim. E que ela foi treinada pelo seu avô por muitos anos, né, e tudo mais, e chegou aí aí para fora, né? Sim, correr, né? A Tatiele é a nossa, eu digo assim, que tem dois atletas que são destaque, que é o Renatinho do bicicross e a Tatiele, que é da corrida, né?
Os dois são os fenômenos. Falando da Tatiele, meu avô foi o cara que descobriu a Tatiele, foi o cara que passou esse primeiro treinamento para ela por diversos anos, correu no Projeto da Manhã também, vale ressaltar isso. E a Tatiele é a nossa grande referência. Eu sempre falo, gente, não tem esse negócio de prêmio. O prêmio nunca vai existir, pelo menos eu acho, né? Alguém que fez tanto quanto a Tatiele, nas condições que a Tatiele tinha, né, com toda a estrutura que ela tinha. Então, assim, a Tatiele é a maior e sem discussão, sabe? Por mais que tenha diversos prêmios aqui, de blogueiro, de votação de internet, gente, esquece. A primeira atleta da história que correr uns 10 mil metros rasos final, sabe? Assim, é um negócio assim, não tem o que discutir. A Tatiele é um padrão acima de tudo que a gente vê, que a gente conhece. Porque, assim, da onde a Tatiele saiu e onde ela chegou, é uma coisa, assim, muito absurda. Campeã sul-americana, melhor brasileira em São Silvestre, campeã da corrida de integração, primeira brasileira na Pampulha, correu muito forte, ganhou a corrida da tribuna, assim, então assim, ela passou por todas as corridas do alto mais nível e venceu, né? E venceu na corrida e venceu na vida, né? Então esse que é o legado do esporte. O bacana disso tudo é que venceu no esporte e venceu na vida, que eu acho que é o que vale de... E dos seus ganhos? Você ganhou esse final de semana agora uma corrida. Eu ganhei uma corrida 7km em Bandeira. Né? Em Bandeira, ganhei uma provinha lá. Eu fiquei um período sem competir. Eu vi que você postou lá que ficou um tempo parado e voltou e já ganhou. Voltei. Fiquei 4 meses sem correr. Minha última corrida tinha sido dia 27 de novembro do ano passado. Eu decidi ali cuidar da minha família. Minha esposa teve uma gravidez meio que de risco. E aí eu falei, não, agora eu vou dedicar minha família. Não deixei de treinar, fiquei ali me mantendo na medida do possível, porque final de gravidez e início de uma nova vida, ela demanda muita energia, muito cuidado. Muita organização. Então eu tive que cuidar da minha família. Então eu meio que tirei o pé das minhas coisas pessoal e resolvi que, no final das contas, a família é o mais importante. Eu vejo assim que Deus, família, e aí a corrida hoje ela tá ali em 3º, 4º lugar brigando ali, mas para mim foi um momento muito especial e das minhas vitórias, ano passado eu venci muita corrida, graças a Deus, ganhei dinheiro com isso, tanto na assessoria, tanto com a corrida mesmo em premiação financeiro. Ganhei a corrida do Ayrton Senna, que é uma corrida que é lá em Interlagos, lá em São Paulo, tinha 12.800 pessoas, venci a prova principal, que é o 12,5. Fui em algumas provas aqui na região, venci em Varginha, Passos, Mococa, Campinas, venci muitas provas. De prova maior, assim, que eu digo, Ayrton Senna, corrida de integração, e um fato que eu cheguei a comentar contigo nos bastidores, uma das minhas maiores vitórias é ter superado a depressão, né? Isso para mim foi uma coisa assim que eu sempre falo e ressalto: qualidade de vida, qualidade mental, procurar ajuda. Isso, e o esporte também é fundamental para isso também, né, meu amigo? Isso é verdade. Mas antes da gente entrar nessa tua parte da depressão, você ganhou essas corridas aí importantes, né? Que você disse, essa corrida do Ayrton Senna e tal. Até saiu no jornal, né? Sim. Teve aí matéria sobre isso. E dessas corridas mais importantes, assim, qual foi a mais difícil? Difícil pela questão, não pela quantidade de gente, mas difícil pela questão de altitude, percurso. Sim. Pensando em performance. Eles falam que a daqui de Poços, a Volta ao Cristo, é uma das piores que tem. Eu não vou muito bem na Volta ao Cristo. Ainda não consegui encaixar uma prova boa da Volta ao Cristo. São das metas pro ano que vem. Mas pensando assim em performance, pensando em resultado, pensando de modo geral, foi a corrida do Ayrton Senna mesmo. Do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna. Ó, o nosso cafezinho chegou aqui. Pensando em nível, em entrega de performance, em tamanho. Opa. Ô, Bruno, chegou aí com o nosso cafezinho.
Só o moca gelado? Esse é o meu. Ah, veio moca? É. Tem Maravilha. um expressinho e um coadinho também. O meu é o Coado, expresso do Dogão. Ó, esse daqui é o meu. Ó, a cara dele Rapaz, olhando pro meu café. mas eu vou no meu mesmo. Você vai ficar com vontade a hora que o cheiro começar a levantar assim, ó, do pó do café. Ó. Tá servido, Dogão? Ó, Fala assim, não, que esse aqui é fica com vontade. sorvete? Sim. Ah, eu tinha pedido latte pra ele, aí ele mandou o moca. Café. Não, mas tranquilo. Tá gostoso do mesmo jeito. Vai vir com sorvetinho. Esse mesmo. É? Ah, então tranquilo. Mais latte, né? É. Vai tomar os dois. Eu adoro um café coado. Falei que ele ia Café ficar com coado, vontade. café coado pra mim é cheiro de infância. Eu lembro lá da... Obrigado, hein? dos meus avós, entendeu? Você falando de avô e tudo mais. Você é daqui de Poço Sou mesmo? daqui de Poço. Mas os meus avós é numa cidadezinha aqui perto, né? É Monte Belo. Cabo Verde, Monte Belo. E... nossa, eu ia pra lá, eu vou sempre pedir pra eu moer o café. Sim, Aí eu adoro o cheiro do café moído, sabe? Torrado moído. uma delícia. É, Pegar um aí moedor ali e jogar o grão. Isso. Nossa, Eu é aprendi a fazer café com a minha Sabe o que, avó, que é o né, ruim vendo? desse café, da tua bebida aí? Sabe qual que é o ruim dele? Que acaba, né? Isso é verdade. O ruim é que ele acaba. Dogão, aqui ó, seu pãozinho de queijo. Pãozinho, não? Pãozão de queijo. Isso. Pãozinho de queijo. Seu aqui. Seu cafezinho tá ali, né, Dogão? Então, o mais difícil assim foi o Mais da difícil. É, Ayrton Senna. eu fiz uma corrida em São Paulo no domingo, chama Seven Run. E aí fiz essa prova no domingo e o Ayrton eu vi Senna. a inscrição desse daí, você acredita? Assim, eu corro por entusiasta. Eu até acho que não tem um pace muito ruim, não. Eu vejo Até o meus final, colegas... será que ele vai falar o pace dele pra mim ou não? Fala, eu postei, segunda-feira eu corri domingo e depois... Hoje é quarta. Então corri segunda. Eu corri sábado de noite e aí depois eu corri na segunda-feira. Eu, em vista do pace que os meus amigos postam no Instagram aí, eu acho que não tô ruim não. Tá voando. Tô ali, ó. Pertinho ali uns milésimos abaixo. Alguns minutos atrás. Entendeu? E... esqueci o que eu tava falando. A gente tá falando sobre a dificuldade das corridas. Isso, a dificuldade. E tem dois percursos aqui em Poços que eu corro, que um é bem pesado e o outro é bem suave. O suave é vindo da minha casa pro Parque Municipal. É descida pra vir, depois é reto, por mais que pareça que não, tem aqui essa leve inclinação da João Pinheiro, né? Depois subir pra casa. Esse é o percurso mais suave. E tem um percurso pesado, que é da minha casa pra Zona Sul. Que aí da minha casa, eu moro ali na Cascatinha, da minha casa até a entrada do aeroporto, vai dar em média ali uns 5 km e pouco. Sim. E de volta 10. Passa um pouquinho de 10. Sobe e desce bastante. Só que sobe, exatamente, daqui pra lá é só subida. Até chegar o Marte Minas ali é só subida. Na volta, chegar até o Marte Minas também é sofrido. Só subida. Aí depois você desce descansando. Então, tipo assim, pra ir, é bom que você tá meio descansado, tá aquecendo o corpo. Porém, você tem um pique, né? Aí você vai até o Marte Minas ali, correndo. Aí depois, na hora que você tá cansadaço, aí você só desce descansando. Aí na hora que você chega lá na rotatória do aeroporto, aí você fala, agora eu morri. Porque aí você tem que voltar, você tem que subir tudo até chegar ao Marte Minas de novo. Só que aí na hora que você chega no Marte Minas, que você já tá arrebentado, tá cansado, que aí você fala assim, não, pelo amor de Deus, vou chamar o Uber pra ir embora, né? Ou pedindo carona pra qualquer um que passa. Aí você chegou ali e você fala assim, não, agora acabou, agora é descida. O máximo que tem, umas inclinaçõezinhas ali, né? Sobe um pouquinho, desce perto do Walter World e tal, mas é só descida. E aí você descansa. Então assim, esse é o percurso mais pesado. Sim. Esse percurso mais pesado. Eu hoje, falando ali na Zona Sul, hoje é o lugar que eu mais gosto de treinar e afirmo que é o melhor lugar para treinar em Poços, que é o Parque Ecológico. Tem a rodovia ali, né, a Avenida Alcoa ali, que é maravilhoso ali. Tem a pista de Cooper do conjunto, que é ali na lateral do conjunto.
eu gosto demais de treinar naquele pedaço ali. Eu me sinto muito bem ali na Zona Sul. É um lugar que eu trabalho também. Trabalho lá no Instituto Federal. Então, assim, na correria do dia a dia de trabalhar, correr pra cá, correr pra lá, o tempo que você arruma, você precisa correr. Então, é sobre isso. Nessa tua correria dia a dia, você faz a pé? Não, de carro. De carro, eu tô querendo arrumar quase um patrocínio de um posto de gasolina, porque o negócio tá feio. Aí volto pra casa, troca a fralda e corre pra lá e arruma janta, arruma almoço. E aí a gente vai tentando sobreviver nessa correria nossa de... Mas de correria você já tá acostumado, né? E como é que você acha que é a vida hoje do atleta amador? É complicado, cara, você conseguir sair do atleta amador pro elite, por essa questão de patrocínio e tal? Tipo, tem que ganhar muito para conseguir ganhar destaque? Hoje eu vou falar especificamente de mim. Hoje eu sou um atleta de elite. Qual que é a diferença no atleta amador, um atleta de elite e um atleta profissional? O atleta amador é aquele cara que faz por qualidade de vida, é um cara que busca um resultado, ele busca ganhar uma categoria, na corrida ele vai buscar melhorar a performance dele sem muita pressão. Agora, um cara que é elite, é um cara que, eu vou dar o exemplo de mim, vai parecer egocentrismo, mas não é. O exemplo é aquilo que eu vivo. É um cara que ele não vive exclusivamente do esporte, né? Eu não tenho uma bolsa, eu não tenho vamos dizer assim, eu não tenho uma bolsa federal, eu não tenho um patrocínio que fala assim, ó, gente, vocês vão ficar na sua casa, você vai só treinar e... Não, eu trabalho, eu entrego muito resultado, eu faço aí água Você é um pouco dos dois. Eu sou Você é um atleta de elite que poderia estar vivendo só disso. Isso. Se tivesse um apoio. Mas também não é amador o suficiente. Muitas vezes eu vou em corrida que briga com um atleta profissional mesmo. Ganho de atleta profissional, do cara que vive aquilo, mas chega a certo ponto que não dá, porque o que acontece? Um atleta profissional, o cara, ele vai treinar, volta, descansa, relaxa, faz fisioterapia, musculação, tem todo... o cara vive para aquilo. Agora eu não, eu treino, aí tem que muitas vezes no meio do treino dos alunos, eu tenho que fazer o meu treino às vezes, muitas vezes eu tenho que diminuir a minha quantidade de sono para me treinar, acordar mais cedo, igual hoje. Eu acordei 4h20 para treinar. Ou eu fazia esse horário, ou eu não conseguiria vir aqui hoje. Tá entendendo como é que é o negócio? Eu tenho que ceder. E aí o atleta, a grande diferença do atleta profissional pro atleta de elite, pro amador, é essa. O cara vive para fazer aquilo, cara. O trabalho dele é ir correr, é ir competir. O cara vive treinando porque ele sabe que vai entregar performance e ele vai ganhar premiação. Eu, graças a Deus, hoje eu sou privilegiado, eu falo que eu sou muito privilegiado porque eu tenho os meus patrocinadores, que eu consigo muitas vezes fazer minhas viagens, pagar minhas inscrições, minhas estadias. Tem os projetos da prefeitura que ajuda também. Mas assim, de modo geral, até queria aproveitar o momento para agradecer, que é a Muniz Incorporadora, Master Nutrição, a Droga Vila, são os meus patrocinadores, assim, então assim, pra mim... Ele já tá agradecendo, já tá deixando o espaço pra vocês também patrocinar o podcast, tá, gente? Então aí, ó. Bora. Fica à vontade. E aí, pra mim, assim, eu sou muito privilegiado que eu tenho essas pessoas que confiam em mim, sabem um pouquinho da minha história e acreditam no esporte de modo geral, assim, sabe? Esse cara falou, Robson, ó, eu apresento projetos e eles apoiam, sabe? Então, assim, pra mim, hoje eu sou privilegiado, mas muita gente não tem essa confiança das pessoas, porque é muito tempo, né, para chegar, para entregar resultado, para as pessoas acreditarem naquilo que você está fazendo. E o Brasil, ele passa muito por isso. Né? Primeiro você precisa entregar muito resultado para depois chegar o patrocínio, para chegar, vamos dizer assim... Às vezes nem chega, né? E às vezes muitas... eu digo que os maiores talentos ficam pelo caminho por conta disso mesmo. Você até estava falando dos atletas daqui de Poços que marcaram, né? A Tatiele, no caso também o Renato. A gente gravou com o Duda, o irmão do Renato. Sim. Renato Rezende, Renatinho. E o Duda, eu vi que a história do Duda até meio que caminha lado a lado com a sua no atletismo.
Tem o Renatinho que fez história, né? Acabou abrindo uns caminhos aí. Tatiele na tua área. E o Duda também ganhou vários campeonatos e tudo mais. E você também ganhou vários campeonatos. Sim. E tudo mais. E ele também falou dessa dificuldade de patrocínio. E quando ele ganhou um campeonato lá que ele ficou em primeira, que foi fora, ele falou, se agora eu vou voltar, vai ter patrocínio correndo atrás de mim. Ele falou que não é bem isso. Não. E ele falando dessa questão dessa dificuldade. Sim. Que mesmo às vezes sendo um atleta de alto nível, entregando resultado, às vezes o patrocínio não vem. Eu voltando na corrida do Ayrton Senna, mas eu voltei lá da corrida do Ayrton Senna, quase 13 mil pessoas. Cara, tem muita gente vendo, falar, eu vou receber um convite, vou receber um patrocínio. E assim, a gente cria essa ilusão porque você tá ali no meio, né? Mas aí você fala, não... Então Quando lidar... você volta para a realidade... você tem que lidar com a frustração do atleta elite, do atleta amador. Você fala, opa, peraí. Não, eu não vou viver disso nesse momento. Mas eu sou muito feliz e satisfeito com tudo. Poderia e pode ser diferente? Pode. Só que eu sou muito feliz e satisfeito que por meio da corrida, por meio do atletismo, eu estudei, eu entreguei resultado, fiz competição pela minha faculdade. Então, assim, tudo que eu tenho, que eu sou, é por conta do esporte. Então, eu sou muito feliz e grato. O sustento da minha família é por meio disso. Então, assim, sou um cara privilegiado, literalmente. E você falando de lidar com a frustração. Em que momento, assim, lidar com a frustração ficou difícil que você acabou, igual você falou, entrando na depressão? Então, a depressão veio por diversos fatores, mas o principal foi a perca do meu avô há 9 anos atrás. Então, assim, perder meu avô para mim foi muito difícil, porque meu avô era a referência de pai, de professor, e tinha outras coisas, mas lidar com tudo isso foi muito difícil para mim. Descobrir que eu tinha depressão e uma pessoa, um conhecido seu chegar e falar assim, você não tá legal, você precisa procurar ajuda. Então, lidar com tudo isso foi... E pra gente que é homem, sou um pouco machista essa frase, mas o mundo que a gente vive, a galera não tá se importando muito com a saúde mental. A galera quer produzir, quer entregar, quer fazer, quer acontecer. Mas nós homens fomos criados de esconder os sentimentos. Exato. E então, mesmo assim, produzir. Então assim, fica nesse negócio assim, nossa, será que eu preciso procurar mesmo? Será que eu necessito? E realmente faz 9 anos que eu faço terapia. Terapia hoje eu falo para os alunos, falo para os conhecidos, para os familiares, eu falo assim, gente, vai procurar terapia. Terapia é vida, terapia tem que ser feita desde criança. Minha filha mesmo, quando ela tiver consciência, falou, vai para terapia, porque terapia, a gente não sabe lidar com tudo. O rapaz tá gostando mesmo do negócio. Terapia. Tá bom, meu. Tá bom, eu tô tentando lamber aqui o copo. A gente não sabe lidar com tudo. Não sabe lidar com tudo. E a terapia, o processo, ele parte muito para isso, né? Ele faz você entender coisa que você não entendia, faz todo o processo, entender de onde vem essa depressão, por que dessa depressão. E isso faz muita diferença. Tanto na minha área profissional, pessoal, faz diferença em tudo. Dá um abraço para minha atual psicóloga, que é a Flávia. Flávia, obrigado por tudo, viu? Te agradeço demais, faz muita diferença na minha vida, na vida de todo mundo. Isso é essencial, um trabalho. Cara, terapia, né? A gente tem a nossa parceira, né? Amiga e tal, a Mara, que é no podcast. Esse podcast, pra mim, virou uma terapia. A gente fez uma temporada aqui de um livro que a Mara lançou, que chama Árvore da Felicidade. São os 12 passos, digamos assim, né? As 12 forças da felicidade. Você trabalhar ela, você ser feliz, né? E permanecer. Até fica aí a sugestão para vocês aí de assistir desde o primeiro, o que é a felicidade. Fica o cardzinho aqui para vocês assistirem desde o primeiro. E aí eu separei ali uma playlist ali, ó, só com os vídeos do podcast que a gente fez com a Mari, e recomendo vocês a entrarem no Instagram dela e comprarem um livro, um livrinho de bolso fininho, cara, muito bom. Você lê rapidinho. Se você for ler rápido, eu li em meia hora, lê rapidinho. Agora, se você for aprofundar mesmo no conteúdo, nossa, você fica ali horas,
você pegar cada força ali e realmente quebrar essa limitação, essa barreira de, pô, eu sou homem, não tenho que falar dos meus sentimentos, minha vulnerabilidade, que é isso, você quebrar isso aí, ter alguém que consegue te escutar, consegue te orientar, te dar um norte, nossa, isso faz toda a diferença. Faz. Até a gente tá pra começar a segunda temporada aí e eu já tô sentindo falta pra caramba. Não vejo a hora de começar a segunda temporada aí pra mim voltar com os meus atendimentos. Fazer questão de assistir também. Assiste, porque assim, é bem legal. E aí, assim, você teve esse problema e aí você conseguiu achar essa superação tendo essa consultoria, né? Fazendo esse acompanhamento psicólogo e o esporte também? Sim. No início da depressão, eu não queria fazer, queria abandonar. E hoje eu falo, gente, procura uma psicóloga, faz o esporte, cuida da tua saúde mental. É o processo, você tem que entender o que aconteceu, o que está acontecendo, para você seguir, né? E aí seguir, cuidar da sua saúde física e mental, que é eu quando, uns tempos atrás aí, que às vezes dava umas crises, ansiedade, às vezes nervosismo e tal, bati o telefone assim, ligava pra Mara ou mandava uma mensagem: Mara, não sei o que fazer, tá acontecendo isso. Ela: Gui, você tá fazendo atividade? Não, tô fazendo nada. Vai fazer uma atividade, você não pode parar de fazer atividade. Sim. Vai correr, vai fazer alguma coisa. Eu não gosto de correr, confesso, não gosto de correr. Tem uma amiga minha que eu vi uma vez ela falando nos stories dela, ela mora em Varginha, ela corre quase todo dia. E corre bem, 10 km, 15, faz competição, não sei o quê. E aí ela conversando com a amiga dela, falou assim: eu não gosto de correr, eu detesto correr. A amiga dela falou: mas como assim? Você vai até em competição, como você não gosta? Paga a inscrição. Não paga pra correr. Aí eu não gosto de correr, que dói, que não sei o quê, dói tudo no corpo, não sei o quê. Eu sou assim, eu não gosto de correr. O Marquinho, o careca lá, magrinho, que treina lá no parque, Marquinho direto fala: Gui, vamos correr, não sei o quê. Aí ele treina comigo. Eu falei pra ele: velho, eu ainda não consegui me convencer de pagar pra ganhar uma camisa e uma banana. Ele fica bravo. Não, eu ainda não consegui me convencer. Do futebol, né? O Marquinhos veio do futebol. Mas eu ainda não consegui me convencer. Mas eu não gosto de correr. Não, mas você tem que escutar. É que você não sentiu ainda. A hora que dá uma largada, você escutar os pés batendo no chão assim, aquela adrenalina, a galera curtindo. É um movimento que te move. Não, eu fico ali do ladinho ali parado, escuto o pessoal filmando ali, filmando e tal, pra me pagar. Mas assim, eu não gosto de correr, porque realmente dói tudo. Começa ali bem, depois aí começa a doer o tornozelo, eu tenho que prestar atenção no tornozelo, a pisada pra parar de doer, aí presta atenção e para de doer. Aí começa a doer o joelho, eu tenho que prestar atenção no como é que eu tô pisando pro joelho parar de doer. Mas entra o fato de você, ou ser adulto, é isso, é você fazer as coisas que você não gosta. Exatamente. Aí depois de 10 minutos, aí, sabe, começa aquela falta de ar, aí você tem que melhorar a respiração, não sei o quê. Aí tipo assim, aí quando começa, você pega o teu ritmo, aí quando você acertei o ritmo, acertei a pisada, acertei tudo, parou tudo de doer, que aí você fica relaxado. Mas tem uma dica que eu vou te dar, que vai te... a questão da corrida é que você tem que preparar teu corpo. O teu corpo vai entender. No teu cérebro, você falou: eu vou correr, mas aí o teu corpo precisa entender. Então, o que você vai fazer nas próximas corridas suas para a Zona Sul? Vai pegar e vai fazer um aquecimento, fazer uns alongamentos dinâmicos, uns educativos de corrida. O teu corpo entender, tua capacidade, eu vou correr daqui a pouquinho. Tua mente entender, teu sistema, tua capacidade aeróbica entender que você vai, tua mente entender que você vai fazer. A hora que você fazer isso, preparar teu corpo da maneira correta, aquecer, vai facilitar muito para você. Porque assim, minha mente é muito preguiçosa. Mas eu sei o corpo que não gosta de sofrer. Eu sei. É muito preguiçoso. Quando eu falo assim, eu vou correr, ou igual, sábado, eu fui correr, era quase 10 horas da noite, 10h30 da noite. 10h30 da noite no sábado? No sábado. Tá errado isso aí. Porque fui correr 10h30 da noite no sábado. Perigoso. Fui, corri, eu fui até o shopping e voltei. Você saiu da FEPAS ou da tua casa? Saí da minha casa. Deu quase uns 12, então. Saí da minha casa. Ali na Praça Zumbi.
Aí segunda-feira, o percurso que eu sempre faço é, eu saio da minha casa, venho até o parque, dou 2 voltas no parque e volto. Que aí dá uma média de... Eu nunca vi ele no parque, não, viu? Não, pergunta pro Marquinhos pra você ver, viu? Só que segunda-feira eu fui, era umas 8h30 da noite. Ah, não, mas então. Aí eu também sou meio relutante com algumas coisas. Aí não queria baixar o Strava. Tava só no Google Trava. Você vai encontrar. E eu no Google. Aí pra galera me zoando, falando que eu não tava correndo nada, que não sei o quê, o Você Marquinhos cedeu também. a pressão. Cedi a pressão e baixei o Strava e aí marquei. Só que ele me sacaneou, cara. Eu saí da minha casa ali certinho, que eu cheguei em casa, eu sempre marquei pelo Google. Mensurei pelo Google, dava 10. Corri pelo Strava, na hora que eu cheguei em casa, tinha dado 9.600. Falei, como assim 9.600, cara? Tá me roubando aí 400 metros. Aí eu falei, não, mas eu vou bater isso aqui então. Aí eu fui correndo mais um pouco, até dar os 10. Fez diferença pra você foi um pouquinho mais, né? Fiz um pouquinho mais, porque eu fiquei Sim. chateado porque ele me roubou, né? Aqui, ó, você vai saber mexer nisso daqui melhor do que eu. Aqui é onde tá minha última corrida aqui, ó. Atividades. Atividades. Fecha aqui. Atividades. Olha lá, ó. 10.800, ó, aí o pace tá bom mesmo, hein? 10.800. Corri quanto? O pace? 5,23. É, não sou eu que tô falando, é o Strava. Peraí, deixa eu entrar aqui. Esse negocinho funciona ou não funciona? Funciona. Strava é ótimo. Um excelente. Tô bem ou tô mal? Tá ótimo. Viu, gente? Tá vendo, né? Tá bom. Profissional pra vocês. Próximo passo é a gente arrumar uma inscrição pra ele ir pra competição. Cara, tá tentando. O Marquinhos, cara, tá, o ano passado ele ficou o ano inteiro. Vamos correr, corrida da Caldense, corrida do bombeiro, corrida da polícia, não sei o quê. Eu falei, cara, eu ainda não consegui me convencer. Aí ele veio com o discurso. Você paga, não é pra ganhar uma banana e uma camisa, uma medalha de participação, um troféuzinho. Você paga pra superar o que você treinou. Pra você mostrar pra você que aquela vitória vem em decorrência do que você treinou, Do teu da sua esforço. superação, do seu esforço. Eu falei, tá, Marquinhos, quanto que é essa camisa então? Falei pra ele, tá bom. Mandou um texto no Instagram aqui, ó. Convenceu. Me convencendo. Eu falei, tá bom, quanto que é essa camisa e essa banana aí, que no próximo eu vou. Aí, domingo agora, que eu fiz no sábado, aí ele falou, não, domingo qualquer coisa a gente vai correr. Ele sempre fala isso, sobe. Porque ele corre no horário de herdeiro, né? Ele corre 10 horas da manhã. Depois do trabalho. 11 horas. Esse horário de herdeiro não é pra mim. Aí eu falei pra ele, tem que ser um horário que dá pra gente ir, tipo, 9 horas da noite, ou bem cedinho. O duro de cedinho é acordar. Mas vocês viram, ó, gente, ó, deu 58 minutos de corrida, 10 km Tá 800, excelente, tá ótimo. o pace de 5,23. Pô, no primeiro dia aqui que eu pus o Strava, eu falei, eu vou marcar por ele, pra galera não ficar me zoando, que eu marcava pelo Google. Sim. O que eu pegava? No Google Maps, ia traçando, mensurando o trajeto. Você tava perdendo muito tempo na vida trena. fazendo isso. O Strava é 100%, pô. Isso é um então. específico. E Né? o Google travava, né? Por isso que eu chamei de Google Trava, porque colocava ele pra correr no Google e travava o tempo todo. E eu perdia o percurso. Eu falei, vou baixar esse negócio Mas tá bom, tá bom. Com pausa, viu? Com pausa. Não é correndo direto, não. Com pausa de caminhada. Vai atravessar a rua, dá uma pausinha, Deus tá caminha pra vendo, atravessar Deus tá a rua, vendo tá? esse pace aí, Deus tá vendo. Nós vai correr um dia junto. Bora. Um dia junto. Aí você vai me dar umas dicas ali pra melhorar. E quando que você tava correndo, ou se foi numa competição, ou se foi num treino, que você percebeu que você não tava mais correndo por correr, e sim carregando um legado? Desde muito cedo pro pessoal, neto do seu Chico, sangue azul, né? Tinha esse papo, né, de sangue azul, é mais antigo, né? Sangue azul. Eu demorei para entender que eu carregava o legado do meu avô e fez mais sentido para mim quando eu comecei a ir para as corridas sozinho. Que aí você começa a criar asa, literalmente, né? Você começa a performar mais, você recebe convite. E aí todo lugar falava, você é neto do seu Chico, você tem que continuar o trabalho dele. Eu vou fazer um trabalho excelente. Com uns 16 anos eu já notei, falei, isso aqui não é só corrida, isso aqui é um propósito, né? Isso aqui é um propósito para mim. E desde muito novo, assim, eu entendi que aquilo ali é muito mais que a corrida. Aquilo ali, hoje com muito mais consciência, mas eu falo
faz Você diferença. sentiu pressão? Um pouco. Pouco. Um pouco. Eu acho que eu senti um pouco. Mas não é... Eu levei na boa. Hoje, com quase 33 anos, eu falo, levei na boa. Mas na hora você sente um pouquinho de pressão. Você fala assim, nossa, eu tenho que entregar. Mas de modo geral, assim, pra falar bem a verdade, o legado que meu avô entregou e entrega até hoje é para a eternidade, assim, né? A Poste Caldas, ela se movimenta muito por conta daquilo que meu avô plantou. A maioria das pessoas teve verificação do meu avô ali, de ter treinado junto, de ter sido atleta, de ter sido aluno, de ter sido amigo. Muitas das assessorias que tem aqui, muito desse movimento, isso é o legado do meu avô, né? E de tantas outras pessoas. Mas digo que isso, muito do que acontece hoje dessa vibe, desse hype, é muito por conta do legado do meu avô, de ir em corrida, que os caras hoje falam, só uma medalhinha e uma banana. Não tinha nem isso, muitas vezes. Eu conto... Evoluiu, né? Eu fui... Evoluiu por conta desse hype. Mas eu fui em outros podcasts e eu citei em algumas coisas. O que mudou da corrida? A visibilidade da corrida mudou. Hoje, em 2025, a corrida foi o esporte mais praticado no mundo, você tem ideia? 2025, isso comprovado. Mas é que assim, o hype foi mudando, né? A pandemia entrou ciclismo. Primeiro foi, mas a corrida já tá há mais tempo aí, hein? Sim, a corrida já tá tempo, sempre teve ali. Mas aí foi o ciclismo, o hype. E aí a corrida ali tava junto. Que é a única coisa que dava pra fazer sem aglomeração. Sim. Por mais que a galera se juntava pra sair de bike. A galera curte. Aí diminuiu a questão de bike, a galera veio tudo pra corrida. Sim. E aí tá se mantendo aí, eu acho que uns 4 anos, vamos dizer? Uns 4 anos que a corrida tá muito em alta. Esse ano aqui em Poços vai ter, se não tiver nenhum cancelamento, num calendário anual, tem 24 provas confirmadas aqui em Poços. 24 provas só aqui em Poços? Só aqui em Poços. Então você ter ideia como que tá em alta em um ano que tem 12 meses. Sim. Aí você calcula aí. Haja camisa e banana. Cara dele. É bastante prova, cara. Bastante mesmo. E você falou que, tipo... você falou uma frase sua, né? Acreditamos no esporte. Né? Que você acreditou no esporte, acredita no esporte, tanto para superação, né? Para ajudar as pessoas e tudo mais. Você trabalhou no CIDEP, que esse é o lema do CIDEP. Sim. Acreditamos no esporte. Você chegou a trabalhar no CIDEP? Trabalhei no CIDEP. Como preparador, como professor? Eu era técnico em atletismo paralímpico, sou ainda, né? Só que eu não estou atuando nesse momento. Trabalhei lá quase 2 anos, foi um momento especial, muito bacana, é uma instituição muito linda, faz um trabalho diferenciado aqui na nossa região. E digo que tinha que ter mais instituições dessa, aqui em Poços, na região, faz muita diferença na vida das pessoas que não são olhadas, né? Sim. Então o CIDEP dá olhar, dá oportunidade, dá olhar para as pessoas que não são olhadas. Quantas pessoas com deficiência você vê na rua? Quantas pessoas com deficiência tá nos holofotes, tá no hype? Isso é verdade. Então, assim, o CIDEP tem um papel fundamental, né? Eles atendem bastante pessoas, né? E mesmo assim tem um público ainda não assistido que a lista é grande. Enorme. Mais na Porque região. muitas vezes essas pessoas estão escondidas, né? Bom, gente, para quem não sabe ou não entendeu o que a gente falou aqui, que é do CIDEP, né? É um clube esportivo paralímpico. E o CIDEP é aqui em Poços. Então fica aqui um cardzinho que a gente fez aí uma gravação com o Léo, Heraldo e o Bruno, que são os diretores, né, que estão à frente do CIDEP, e acabou virando 2 episódios. Então fica o cardzinho aqui para vocês assistirem o primeiro e assistir o segundo episódio também para vocês entenderem o CIDEP e a importância dele. E depois tem outras entrevistas que a gente fez também com os atletas. A gente fez a entrevista com a Isabel, fez a entrevista com o Fernando, né, o Fernando é ex-atleta do goalball, a Isabel de natação. Fizemos a entrevista também com a Mel, que é atleta de natação também, uma menininha aí nova, mas carrega uma história aí gigantesca. Sim. Então convido vocês a entrarem, assistir esses vídeos, que é bem interessante. E na sequência aí, tem vários outros, igual eu falei, do Márcio e tal, com o PED. E qual a diferença de treinar atletas paralímpicos ou crianças, né, que estão ali no comecinho,
para virarem atletas e treinar esses marmanjos de corrida de rua aí? A diferença, a primeira coisa é você entender de deficiência. Eu, antes de trabalhar no CIDEP, eu trabalhei na ADV, que é a Associação Assistente Deficiente Visual. Você entender das deficiências. Entender, porque muitas vezes, que acontece, tem A limitação dele. Tem a classe, né, que se fala a classe. A classe dele pode ser que é muito parecido com a sua, só que muitas vezes o movimento é diferente, o cuidado tem que ser muito maior e precisa de ter o cuidado maior, é entender da deficiência, é entender, fazer muita adaptação nos treinos, é fazer muita manutenção, assim, manutenção diária de estudo para entender qual que é a mudança que você precisa ser feito. Digo que trabalhar com pessoa com deficiência é uma coisa assim, vamos dizer assim, Demanda mais estudo. Demanda mais estudo, demanda mais amor, demanda mais cuidado, demanda muito mais trabalho, demanda mais trabalho mesmo. Porque você viajar com cadeirante, a demanda de você viajar com cadeirante é muito grande. Porque muitos hotéis não têm acessibilidade. Quantas vezes a gente foi viajar com o CIDEP, com o Bruno, teve que pegar o Valmir no colo, levar ele. Né? Muitas vezes luta para achar um hotel com elevador, com elevador, tudo bem? Com elevador, com quarto adaptado. Então, se trabalhar com pessoas com deficiência, ser atleta paralímpico, vamos dizer assim, um amor, um cuidado gigantesco, assim, o trabalho que se é feito tem que ser feito com amor, não adianta, não tem outra palavra que eu possa te falar assim, que não seja fazer um trabalho com muito amor. E por mais que seja esporte, performance, que isso, o clube trabalha para que isso, só que o amor ele tem que vir antes, o cuidado ele tem que vir antes, porque é entender que muitas vezes o atleta ele não está bem. Se for um atleta com deficiência intelectual, você tomar o cuidado, ver se está tomando remédio. Então, assim, a demanda do atleta com deficiência, do trabalho com atleta com deficiente, ela é muito grande. Às vezes está bem, às vezes não está bem. Porque não é aquele bem físico né? Você já pensou, eu com o Brian em 2023, a gente foi campeão brasileiro, eu não lembro se foi sub-16 ou sub-18. O Brian é baixa visão, ele é do goalball e faz atletismo também. A gente foi campeão brasileiro, você tem que ensinar muitas vezes o menino, pensa, você tenta correr, fecha o olho e tenta correr pra você ver. O menino é praticamente cego, é muito baixíssima visão. Então você tem que ensinar. Se tem baixa visão, ainda você coloca o óculos ainda para correr. Coloca o óculos, você coloca o óculos. Então assim, a gente foi campeão e recordista brasileiro. Eu não sei se foi brasileiro ou se foi da competição ou se foi brasileiro. Mas a gente foi campeão ali naquele momento. E aí você pensa, você tem que ensinar o menino a sair do bloco de partida. Você precisa sincronizar teu braço, você precisa coordenar a corrida, você precisa chegar na chegada, você precisa que o menino passe na tua frente. Se você passar primeiro, você é desclassificado, você tá entendendo? Então, assim, a demanda... Não sabia disso. Ela é altíssima, é muito complexo, O arremesso do peso, diversos atletas, JJ, Valmir, Flávio, o Maicon, a Mônica, tem uns que são deficientes, tem uns que a deficiência varia, que uns são cadeirantes, outros são amputados, outros foi por acidente, outros foi por nascença. O que acontece? O banco, para a pessoa que é cadeirante, o banco tem que ter o tamanho correto, a amarração correta no quadril, não pode movimentar de algumas maneiras. Então, assim, você está entendendo o tamanho da complexidade? É um trabalho que demanda muito, é muito assim para você aprender, é muito para você ensinar e é muito na competição. Aí você imagina a competição, como é que é? Com diversos atletas com deficientes. Então, assim, é um trabalho que, igual eu ressaltei, independente da técnica, independente da performance, é um trabalho que tem que vir com amor. Tem que vir com amor ali na frente,
Porque se não houver amor, aquele amor assim, do amar o esporte mesmo, não funciona. É bem por aí. E qual é a maior dificuldade de treinar esses marmanjos de rua aí? Eles achar que já sabe tudo? Hoje, o que acontece? Tem muita informação, a gente é bombardeado de informação, de vídeo, de informação, de coisas que, assim, muitas vezes não faz sentido nenhum da internet. Porque, João, você tem tua identidade, você concorda comigo? Uhum. Então, você é um individual, então cada treino, cada período, cada periodização, ela é única e individual. Pode ser que alguns treinos sejam parecidos, porque às vezes estamos no ciclo da maratona, os caras vão fazer a maratona próximo ali do outro. Então os treinos são parecidos, mas o que você vai fazer e aquilo que eu vou te passar são diferentes. Então tem muita informação na internet que o cara vê um vídeo lá de um cara, aí fala assim, nossa, o fulano lá falou X. Nossa, ô professor, e aí, o que a gente vai fazer? Então, assim, a galera confunde aquilo que é pra ele daquilo que é para outra pessoa. Então, o que tem de dificuldade hoje em dia é a informação. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não tem sentido nenhum, assim. Então, o que mais atrapalha é a questão da informação e da informação sem embaseamento, vamos dizer assim. Entendi. E ainda a gente tem aí as inteligências artificiais aí que você vai lá e coloca lá, me cria um treino. Exato. A inteligência artificial não está no parque com você fazendo uma análise da tua pisada, não está no parque com você fazendo uma correção de braço, não está no parque com você para fazer, para avaliar se você está às vezes virando o pescoço. Então, assim, você pode colocar lá, faça um treino para mim, que eu quero correr 5 km. Vai te entregar o treino, mas e a técnica? E a mão que tem que vir ali atrás? Então, assim, a mão do técnico mesmo, falar, faz isso, muda isso que a gente vai ter esse outro benefício. Então, assim, pode colocar o que for, a gente não vai ser substituído de maneira nenhuma. Legal. E hoje em dia, quando você passa a linha de chegada, o que vem na tua cabeça? Vem superação, memória, uma vitória? Eu descobri que ia ser pai em maio, abril ali. E aí desde então, todas as corridas eu penso na Monique. Antes da minha esposa, né? Antes dela vir ao mundo, antes dela aparecer com a carinha. Mas desde então eu penso muito na minha filha, assim. Você cruza a linha de chegada. E quando eu tô no momento de muita dificuldade, penso nela ali na corrida. No momento que a hora que eu chego, eu penso muito nela, assim, falar. E tem até bem rapidinho, prometo. Tem uma corrida em Varginha, tava valendo uma grana alta. Tava valendo uma grana boa ali. E, cara, eu tava em quarto, terceiro, segundo, o primeiro foi embora, cara, nível muito, um atleta profissional. Ele foi embora e aí ficamos brigando ali, segundo, terceiro, quarto e o dinheiro era até o terceiro. Aí chegou no 8º quilômetro e meio e eu comecei a mentalizar. Falei, Monique, ajuda o papai, até arrepia de contar. Monique, ajuda muito o papai, que o papai tá precisando de muito, cara, por aquele gás, aquela emoção, assim. Eu acabei sendo segundo, ganhei uma grana boa. Então, assim, tenho pensado muito na minha filha, na minha esposa. Penso muitas vezes, dependendo do lugar, lá em Varginha mesmo, eu fiquei na casa do meu tio. Meu tio é muito parecido com o meu avô. Então, é um misto, assim, de muitos sentimentos. Até o bigode do meu tio é parecido com o meu avô. São irmãos. E, então, assim, é muita emoção, assim, mas eu penso muito, assim, sabe? Penso assim, nossa, é um ciclo que a corrida, ela é um ciclo que se encerra. Ela não tem, não, ganhei. Não, é um ciclo que se encerra ali. Porque segunda-feira ou terça, você tem que começar a treinar de novo. Então é um ciclo que se encerra a corrida. Venci, tudo. Não, encerrou um ciclo, agora a gente tem que partir para outro, assim. Então a tua filha é que te dá motivação? Ela tem me dado muita motivação, sim. Desde quando eu soube que a minha esposa, a gente descobriu a gravidez, ela tem, desde o ventre da mamãe dela, ela tem me ajudado muito, assim, é uma motivação extra. Bacana. E se teu avô te visse hoje, como atleta, como pessoa, o que você acha que ele te diria? O que o meu avô teria de mim hoje era muito orgulho. Tá bom, mas dá pra melhorar. Muito orgulho do homem que eu me tornei, das escolhas que eu fiz corretas. Meu avô teria muito orgulho. Ele ia olhar e falar assim, ô Robson,
deu certo. E meu avô sempre falava um negócio que eu sempre carrego comigo e às vezes falo. Meu avô falava assim, não, o atleta vem lá, segundo, terceiro, quarto, dependendo do momento, o que é que fica é a pessoa. É a pessoa ser boa, aquela sementinha, aquela semente que se planta e nasce aquela árvore boa, sabe? O ser humano, em primeiro lugar ali. A pessoa ser um bom cidadão, vamos dizer assim. Legal. E as pessoas que estão sedentárias ou passando por uma dificuldade, cara, tipo, você falou de depressão e tal, qual seria o primeiro passo para elas, assim, mas sem romantizar? Qual seria o primeiro passo? Levante, tira a bunda do sofá e vai andar, pelo menos? Ou qual seria? E a primeira coisa seria vai no médico, procura um cardiologista, demora um pouquinho às vezes, um exemplo, às vezes um pedido chegar, mas procura um médico, faça um eco, faça um exame, vai procurar uma atividade, que a gente está falando muito de corrida aqui, mas tem muitos esportes. Hoje em dia tá lá o beach tennis, está em alta, você pode fazer uma caminhada, corrida, nadar, tem muito projeto aí da prefeitura de funcional, cara, começa, então, o primeiro passo seria o primeiro passo. Seria procurar um médico para poder aumentar o coraçãozinho? Procurar fazer uma avaliação médica, clínica ali, é o segundo passo, procurar uma atividade que gosta, eu não gosto de fazer atividade coletiva, procura uma individual, eu não gosto... Cara, tem que fazer. E assim, exercício nenhum, né? E assim, a gente, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu não gosto, eu não consigo, que aquilo ali é uma cultura que é da família. Eu digo assim, desde quando a gente volta a falar da gravidez, mas desde quando eu quero que a minha filha pratique esporte. Muitas vezes, as famílias não incentivam. O vô não incentivou o pai não incentivou o filho, e isso é cultural, porque aquilo ali não tem a importância devida. A gente está falando de uma coisa que vai mudar a vida, longevidade, qualidade de vida, saúde mental. Você vê, as pessoas não têm o tamanho do entendimento que é o esporte, que é uma atividade física, né? E aí é isso, dar o primeiro passo, procurar. Eu não gosto de modalidade coletiva, faz uma individual, procura as individual, vai na academia, procura tem N atividades. Não gosto de nada, compra uma bike, pedala em casa, sabe? Então assim, o negócio é dar o primeiro passo, porque as coisas vão acontecendo. É real essa informação de que você correr 10 km gasta a mesma quantidade de calorias do que você caminhar 10 km, praticamente a mesma quantidade, a única diferença é o tempo para finalizar o percurso? Se correr 10 km, você vai gastar em média 520 calorias. Se você caminhar 10 km, você vai gastar ali 500 calorias. É fake, porque tudo isso depende da intensidade. Porque tem uma caminhadinha e tem uma caminhada. Se você fazer uma caminhada... Vamos pôr assim, uma caminhada de 10 km, uma corrida de 10 km. Não, são totalmente diferentes. Não dá para você mensurar que, tipo assim, se fizer uma corrida... O esforço é muito maior da corrida. Num ritmo contínuo, vamos pôr uma pista reta. João Pinheiro, 10 km. Reto. Uma corrida em ritmo contínuo e uma caminhada de 10 km em ritmo médio acelerado. Você vai gastar ali, em média, a mesma caloria? Não, a corrida gasta mais caloria. O esforço é maior, mas tem muita... E a tua pergunta, ela é boa, mas tem muita... Ela abre muito. Muito legal. Porque depende, se você começou a fazer caminhada ontem, o esforço para você fazer essa caminhada de 10 km, ele é muito maior que se você for fazer uma caminhada daqui 6 meses. Você concorda comigo? Se você manter a tua tuas caminhadas. Sim. Uhum. Então vai depender muito do teu nível, vai depender muito da intensidade. Então assim, não tem jeito de afirmar assim, não tem como. Porque até da corrida mesmo, eu vou correr 10 km numa intensidade. O esforço que eu vou fazer, a quantidade de caloria que eu vou fazer, ela é muito maior do que uma outra pessoa que vai correr 10 km numa intensidade menor que eu. Concorda comigo? Essa matemática. É porque eu falando isso, igual você falou, de muitas informações, é que eu vi um videozinho, um cara marcando uma caminhada dele de 10,
ali no reloginho ali. Sim. E uma corridinha dele de 10. A diferença foi de, sei lá, 200, 300 gramas de calorias Que é bastante. a mais. Que é bastante, né? Mas se você for ver numericamente pelo o tempo de caminhada e pelo tempo de corrida, Sim. ele falou, praticamente, se você caminhar esse percurso, você vai gastar próximo da... esse vídeo era mais para ele incentivar assim, as pessoas. Você tá vendo todo mundo correr e aí você fala que você tem que correr também? Não, Sim. você pode começar caminhando. Exato. Se você caminhar, você vai gastar meio que próximo a mesma quantidade de calorias de um cara que corre. A gente chegou. Começa caminhando, Sim, entendeu? Sim, sim. O importante, igual a gente ressaltou, é começar a fazer os primeiros passos, independente para onde você vai, que modalidade que você for fazer, que atividade você for fazer, é você dar os seus primeiros passos. Tem algum mito e verdade dentro do esporte que é muito forte, até vamos pôr do atletismo, você fala assim, nossa, isso daí chega pra mim todo dia, eu falo, é mó mito, gente, isso daí não é verdade. Um mito que envelhece. Não existe isso, tem estudo... Envelhece? Corrida envelhece? Corrida envelhece. Não é que corrida envelhece, eu acho que essa eu sei, né? Você me corrija se eu estiver errado. É que você corre, você queima muita gordura. Isso. Principalmente do rosto. Então o nosso rosto fica chupado. Que é isso, Porque eu com fica 23 anos, 23 anos, parece que é mais velho que eu com 36. Então a gente perde gordura no rosto. Aí fica pele. A mas pele, a gravidade não ajuda. Até recebi de uma aluna outro dia, ela falando assim, nossa, Robson, ela viu um artigo que mulheres que fazem intervalado, que fazem treino de tiro de alta intensidade, ajuda ao não envelhecimento. É um artigo científico que falou isso. E aí a mulher falou, não, agora eu vou querer fazer mais tiros. Então é meio que um mito mesmo isso, sabe? Agora, não vou fazer, o ideal é fazer, né? O ideal é fazer. Então correr não envelhece. Não, mas tudo depende também da intensidade, da tua hidratação, da tua alimentação. Você quer fazer um negócio, quer fazer um treino de alta intensidade, você vai ter sequela. Para tudo que é muito intenso, você tem sequela. Tem que tomar bastante água. Exato, fazer uma boa hidratação, uma boa alimentação. E não adianta, mas você acaba perdendo gordura no rosto, né? Aí realmente a pele fica tipo osso e pele, né? Não tem gordura. Você pega aí um gordinho, dificilmente é velho, porque o gordinho tem muita gordura, fica a pele esticadinha, fica uma bochechinha bonita e tal. Então, assim, o aspecto de velhice que eu vejo é sempre falta de gordura no rosto. E é onde a gente mais seca, né? A barriga é a última coisa para secar. E aí seca mais o rosto. Corrida é o único esporte que realmente queima a pochete. Não, musculação. Musculação? Musculação, academia. Mas a musculação ali, o abdominalzinho, é só para tonificar o músculo ali que tá embaixo da geral, gordura? todos os exercícios, membro superior, inferior, core, de maneira geral. Mas a corrida ali não ela te auxilia. Que aqui que vai localizado ali? Ela te auxilia, mas os dois em conjunto é o melhor que se existe. Mas tem outras modalidades que pode fazer junto também. Musculação e natação. Você pega o pessoal que nada shapeado, bike, os caras com 4, 7% de gordura corporal. Então, assim, quando você faz a musculação e uma atividade aeróbica, te ajuda muito, né? Nessa perca aí tão famosa da pochete aí. Eu com o Léo, quando a gente treinava, antes de eu fazer minha tatuagem, eu queria ter um certo shape para fazer a minha tatuagem e a gente tinha um projeto também. E aí começamos a malhar junto. Sim. Treinava eu junto com o Léo. Até eu chegar a 40 centímetros de braço. Mano, depois que eu tive 41 centímetros de braço, eu fiz essa tatuagem. Aí fiquei 8 meses sem treinar porque eu não podia treinar por conta da tatuagem. Oxi, porque doía tudo, é nas costas inteiras, né? E a minha tatuagem demorou, pra ficar pronta, demorou 6 meses. Pra ficar pronta. Pra pintar, tudo, enfim. Foram 10 sessões. Então tá, né? Foram 10 sessões de 4 horas, cara. Aí, cara, eu ia treinar, não podia encostar. E aí eu e o Léo treinava junto. E, cara, pergunta pro Léo, você vê, a gente era rato de academia mesmo, a gente treinava na Caldense. Sim. Eu cheguei a 7% de gordura. Fica bom, né? Não fica bom? Pô, velho. Tava bonitão. Voando. Tava voando. A máquina. Aí porque a gente tava com um projeto era ele e a Érica como personal
fazer vídeo de igual Zumba que vendia pra fazer em casa. Sim. Só que aí eles davam as instruções e eu ia fazer. Só que eu tinha que fazer sem camisa. Aí eu falei, mano, não vou fazer com shape zoado. Aí o Léo começou a me treinar, a gente começou a treinar junto. Eu vi que eu tava grandão, que eu tava bom, porque eu tava pegando o mesmo peso que ele. Sim. Quando a gente tava fazendo o mesmo treino. A gente tava fazendo o mesmo treino. Você já viu o Léo, né? O Léo fortinho e tal. E a gente tava fazendo o mesmo treino. Aí eu falei, agora eu tô bom. Aí eu peguei e fui e fiz minha tatuagem. A minha ideia, eu cresci, aí eu faço a tatuagem. Porque se eu ficar pequeno, igual agora eu tô mais magro, entendeu? A tatuagem não vai deformar tanto do que se fizer ao contrário. Fizer com eu Ou ela diminuir, ou ela aumenta. Isso. Aí se eu faço a tatuagem magro e depois eu cresço, a tatuagem deforma, porque estica a pele e tudo mais. Então, é minha cabeça. Aí eu fiz quando eu tava grandão. Aí, mano, hoje em dia eu me olho no espelho e falo assim, cara, não é possível que tô magro, mas tem pochete. E naquela época eu era fortinho e não tinha. Mas eu também corria 2 vezes na semana. Fazia um cardio. Fazia um cardio 2 vezes na semana e treinava todos os dias e jogava bola. O homem tava voando, mano. Era rato de academia e esporte. Projeto fitness. Total. Aí o projeto não foi pra frente, eu fiz a tatuagem, tive que parar de treinar. E aí você entra naquele que eu falei, meu cérebro ele é muito preguiçoso. Eu sei disso, muito preguiçoso. Aí eu tive esse espaço, aí fui Não é relaxando. preguiçoso. Seus pais faziam atividade física? Não. Seus avós? Não, meus Então, meus você pais, nunca- meus você pais nunca é viu- só de trabalhar. Só Você nunca trabalhar. viu seus pais praticando uma atividade física. Então, isso geralmente, se vem, essa cultura, ela repassa pra você. Fala assim, opa, meu cérebro fala, se meu pai e minha mãe nunca fez, por que eu tenho que fazer? Também repassa? É isso? Repassa, isso é uma cultura familiar, que se você não quebrar isso, os seus filhos, eles também vão ser... Não, eu gosto de esporte, sempre tô fazendo alguma coisa. Não é que repassa, é que você não viu, você tá repetindo um comportamento. A gente repete comportamento, você concorda comigo? Sim, concordo. A gente repete comportamento. Se o nosso querido câmera, se ele não for jogar um futebol, fazer uma caminhada, Eu já chamei ele pra o caminhar. filho dele, a hora que ele fala assim, você precisa, fala, mas você não faz, não é desse jeito que funciona? É desse jeito que funciona. Então, nada a gente inventa. A gente repete o movimento. Eu só fui pra você, Indogão. Também fui pra você aí de casa aí, ó, de ser o exemplo, tá? Se movimenta aí pra quem tá ao seu entorno aí, seus filhos. Quebra essa cultura, isso vai fazer muita diferença na tua vida, na vida dos seus familiares, dos seus amigos. Esse movimento, ele gera muito mais coisas que vocês têm ideia. Ele gera muitas coisas positivas na vida de um tanto de gente. Legal, é isso aí. E, Robin, que tipo de legado você quer deixar na sua família, impostos, enfim? Se é próximo ao que seu avô deixou ou não? Próximo, quero Ou deixar... até mesmo nem quer deixar legado nenhum. É só viver. Eu quero fazer muita diferença na vida das pessoas, com políticas públicas organizadas, com políticas públicas sérias, com o esporte sendo um meio de transformação de vida e assim o legado que eu quero deixar é de uma cidade, de um povo que o movimento é constante. É isso que eu quero deixar, sabe? Eu tenho muitos projeto político, projeto esportivos, certo? Eu vou ser vereador ainda, eu vou fazer lei para que as coisas aconteçam, eu quero estar no meio do esporte, eu quero fazer com que as coisas sejam diferentes, com as coisas sérias, não mais ou menos. Eu quero que as coisas funcionem, que as coisas andem no tempo certo, não na enrolação que se tem, que se é. Eu quero deixar, o meu legado vai ser o legado do esporte, mas do esporte da maneira correta e séria, daquilo que se precisa, não com politicagem, mas pensando na população e pensando também de um meio que a gente possa valorizar o atleta também, com bolsa, com estrutura, financeira mesmo, o cara precisa comer, precisa ir no supermercado, precisa suplementar. Então, o meu legado é fazer com que as coisas andem
de uma maneira correta e séria, assim, pro esporte se desenvolver na nossa cidade, quem sabe no estado, no Brasil, sei lá, o que Deus prepara pra gente. É bacana, legal. Espero que dê muito certo, porque o esporte é sempre muito bem-vindo e a gente precisa realmente fomentar cada vez mais. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Eu queria. Eu Qual? queria que você fizesse pra mim como que foi tua infância. Que você acha que o esporte pode mudar na cidade, no Brasil? Essas duas perguntas. Legal. Eu vou te fazer a pergunta. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi... Você é daqui de Eu Poços? sou daqui de Poços, lá do Mar Imaculada. Eu sou cria do Imaculada. E minha infância foi muito bacana, diferente da infância dos meninos e das meninas de hoje. Minha infância foi muito bacana. Acho que foi muito parecido com a sua ali, brincar na rua, jogo, briga, Soltar correria, soltar pipa. Apertar a campainha e correr. Isso, digo que isso faz muita diferença hoje. Até pela questão da interação social também. Sim. Você vê que você tinha amigo, hoje a molecada já não tem mais esse negócio de amizade. Você leva, Só tem na você e o escola. Léo Marquinhos, vocês são amigos da Zona Sul lá até hoje. Amigo de infância. Amigo de infância, tem uma galera que é amigo de infância. A minha infância foi muito sofrida, assim, a gente é filho de 4, a gente somos em 4 irmãos, então foi um pouquinho, Mais não vou falar, apertado, né? mais apertado, mas faz diferença hoje, que a hora que você fala assim, pô, comprei um tênis topzera, você fala assim, nossa, minha mãe, sabe, a gente olha e fala, não, minha mãe sofreu pra caramba pra fazer isso pra gente. Então, assim, minha infância foi muito, foi bacana, eu acho que foi uma infância que, por mais que a gente leva muita frustração da infância do querer, do ter, nesse mundo do capitalismo que a gente passa, eu acho que eu faria tudo de novo. Legal. E na área do esporte, o que você acha que precisa mudar e o que você mudaria? Se você fosse, não vou dizer o prefeito, governador, novo governador de Minas, o que você mudaria no esporte? Eu faria e farei políticas públicas. Salva esse vídeo. Políticas públicas para o esporte se desenvolver, sabe? Com regras, com fiscalização e com meios de impostos, né? De impostos via empresas, impostos via pessoas Destinado para essa área. para essa área, com impostos via empresa, pessoa jurídica, pessoa física, facilitar a vida do atleta. Porque, não, mas tem um tanto de projeto que faz isso, mas as coisas não atingem a galera que precisa mesmo. A galera que precisa do fundão mesmo, tô falando, sabe? Um projeto numa cidadezinha lá pequenininha, sabe assim? Então fazer com que isso mude, fazer essas políticas públicas para que as coisas funcionem de verdade. Não, a gente lança no jornal, lança na TV, vai fazer, vai acontecer, e no final das contas é uma minoria que chega. Então fazer com que isso seja de verdade, seja aquele negócio assim, não, eu vou fazer para acontecer mesmo, e fiscalizar. Né? Porque muita coisa, o dinheiro foi repassado, tá acontecendo, e muitas vezes não tá acontecendo. É só balela, buscar meios da tecnologia, meios públicos para fiscalizar, para fazer com que as coisas aconteçam de verdade. Legal, bacana. Bom, eu faço votos de que isso dê certo, de que essa carreira que você planeja aí na área política você consiga almejar. Sim. Pode contar comigo aí, porque são projetos, são ações assim que o nosso país precisa, a nossa cidade precisa, o nosso estado precisa. Sim. O esporte, a educação é a base aí para a gente poder ter um país melhor, né? Muito Sim. melhor do que a gente tem hoje. E, sem dúvida, o esporte ele traz muita bagagem, Sim. né, para o crescimento, o fortalecimento das nossas crianças e como adulto. Campanhas, ressaltando, fazer campanhas, que a gente vê muita campanha do Novembro Azul, do Maio Amarelo, é isso? Né? Essas campanhas... Outubro Rosa. Outubro Rosa, eu acho que é Novembro Azul mesmo. Mas fazer campanhas daquilo que a gente ressaltou durante o podcast, fazer campanhas ressaltando o poder do esporte. Sim, porque se você melhora a educação,
melhora o esporte, se você melhora o esporte, você diminui a utilização da saúde pública. Exato. Você diminuindo a utilização da saúde pública, você tem pessoas mais estruturadas emocionalmente, mais equilibradas, consequentemente vão buscar mais informações, mais estudiosos, tudo mais. E isso é o quê? Um monte de coisa, né? Tem vários caminhos. E isso é o óbvio. A gente está falando aqui do óbvio. Sim. Só para encerrar, eu vi que até o pessoal falando que se você caminha, se você corre, pode ter certeza que você está fazendo parte de 1% da população que corre. 1%. Porque não tem muita gente que corre. Parece que a gente vê, só que tipo assim, Poços tem bastante gente, mas cidades em volta já não tem. Então, o que eu vi é que parece que se você corre, se você caminha, você está fazendo já parte de 1% da galera de 99% que não faz isso no Brasil. Sim. Essa é a estatística que eu vi, que se você corre, você meio que faz parte aí de 1% só da população. Então é isso, gente. Vamos nos movimentar. Igual eu disse no início, porque liberdade não está na chegada, mas sim, né, no destino, mas sim na importância de se mover. Cara, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado de vir aí bater esse papo, tomar esse cafezinho aí maravilhoso. Eu que agradeço. Ele só veio por conta do café. Eu falei, vamos lá. Ele falou, tô sem horário. Só vim pelo lanche? Não. Cara, vamos lá, vai ter um cafezinho bom, não sei o quê. Aí ele falou, opa, então deixa eu ver aqui na minha agenda. Você viu, acordou 4 horas da manhã pra tirar uma brecha pra poder vir aqui. Só por causa do café. Eu faço muita questão. Mano, brigadão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do meu avô, falar um pouquinho dos patrocinadores, falar um pouquinho daquilo que eu penso da vida profissional, pessoal, espaço como o podcast de vocês é importante, para que o legado de tantas outras pessoas elas continuem, né? Era livro, era carta, hoje em dia é podcast. As coisas vão mudando e vão se tornando de uma maneira mais tecnológica, que a gente tem que adaptar e é isso aí. É isso aí. Bom, gente, queria agradecer a vocês que ficaram conosco até esse momento. Agradecer o Dogão também, o pessoal aqui da Casa do Colona, aqui do Café. Muito obrigado. Espero que vocês curtam, compartilhem. Envie esse vídeo aí para quem vocês acham que faz sentido. E lembre-se, vamos nos movimentar, beleza? Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.